Mestre, poderia fazer um vídeo falando sobre a perda da demência pelos malkavianos e depois a sua volta. Acho um tópico legal. E realmente é um tópico muito legal. Os malkavianos são um dos clãs de vampiro mais peculiares dentro do RPG de Vampiro à Máscara e um dos mais adorados pela galera. São vampiros perturbados, afligidos pela insanidade. Loucura essa que foi passada de vampiro para vampiro, de geração para geração de malkavianos, a partir de seu progenitor antediluviano, conhecido como Malkav. Enigmáticos, eles também são conhecidos como o clã da lua, assumindo papéis de videntes e oráculos, tanto para vampiros quanto para mortais. Mas o que torna a sua loucura notória são as piadas que eles costumam fazer, que vão desde coisas bastante tolas até totalmente sádicas. Então, necessariamente, todo malkaviano ele é louco. E, inclusive, eles já foram muito perseguidos por conta disso, principalmente lá na Idade das Trevas. Tudo por conta das suas várias perturbações. Vamos lembrar que um malkaviano ser louco e possuir essas perturbações é uma fraqueza. E olha que nessa época muitos ainda conseguiram os seus papéis de videntes e também de conselheiros de príncipes importantíssimos. Mas muitos outros eram meros bufões da corte desses príncipes. A insanidade é sua marca registrada e o poder característico do clã é justamente o de fazer outras pessoas também enlouquecerem. A demência é a disciplina característica dos malkavianos, que induz outra pessoa à loucura, a sua própria loucura que está ali dentro em algum lugar, ou a loucura do próprio malkaviano que vai passar para essa pessoa. Essa pessoa pode ser induzida a uma fúria tresloucada ou mesmo a uma depressão avassaladora. Muitas coisas podem ser feitas com a demência, inclusive passar diversas perturbações para o alvo. É uma disciplina tão perigosa que lá durante a Inquisição e também da formação da Camarilla, a maior seita de vampiros existentes, os malkavianos quase foram extintos, perseguidos por outros vampiros, por serem considerados perigosos demais. E para continuarem existindo, alguns anciões do clã decidiram mudar as coisas. Os malkavianos eles descartaram a demência em favor da disciplina dominação. A dominação, como o nome mesmo diz, é uma disciplina que faz com que aquele vampiro que esteja utilizando domine o seu alvo em níveis diferentes. Depende do quão poderoso você é nesta disciplina. Mas nem todos os malkavianos abriram mão da demência, tá? Aqueles que eram perturbadoramente muito mais insanos e violentos, eles não abriram mão da demência, continuaram com a disciplina e se juntaram ao Sabá, passando a serem conhecidos como os malkavianos antitribo. O feito aí de substituição da demência por dominação ficou conhecido na história pelos malkavianos como a Grande Travessura. Logo após a Convenção de Tornes, aquele evento que trouxe um acordo de paz entre a Camarilla, os anarquistas e os assamitas, 6 Matusaléns malkavianos fizeram uma peregrinação até a Boêmia, uma região histórica ali da Europa Central que hoje é parte da República Tcheca. Uma república só de tcheca! E lá, os 6 malkavianos, eles acabaram por promover um ritual que fez com que a demência desaparecesse do clã malkaviano. E como eu disse, substituiu por dominação. Os 6, para que isso fosse feito, realizaram aquilo que a gente vai chamar de o chamado. Um poder místico que pode ser utilizado por aqueles que possuem disciplinas em níveis altos de auspícios e de demência, e que funciona muito melhor quando é utilizado com demência. E esse chamado não é algo verbal, é apenas algo que transmite uma imagem de um lugar e de um tempo. É algo tão instintivo que um malkaviano americano que esteja visitando Paris e que não saiba falar uma palavra em francês, se caso ele venha a receber o chamado ali, ele vai poder encontrar o lugar através das impressões e visões que forem passadas para ele através do chamado e encontrar esse lugar com extrema facilidade e chegar no horário certinho que o chamado transmitiu para ele.
sem a ajuda de ninguém. E claro, quem não atendeu a esse chamado, como por exemplo os antitribo, nada aconteceu. E dizem que os vampiros afetados lá nem notaram a diferença quando foi feita a migração de demência para dominação. Foi como se a dominação sempre tivesse feito parte do clã no lugar de demência. E nunca ninguém soube exatamente o que esses 6 Matusaléns malcavianos fizeram nesse ritual para realizar tal feito. Dizem aí que foi o próprio Malcave que sentiu a necessidade de que aquilo acontecesse de acordo com o desejo não só do clã, como daqueles 6 Matusaléns poderosíssimos. E aí Malcave decidiu que faria aquilo ali acontecer. E esses efeitos duraram até o ano de 1997, que é onde tem início Vampira Máscara, 3ª edição. Então é aqui que a demência é devolvida para todos os malcavianos, naquilo que ficou conhecido como o despertar. Novamente, é dito por muitos que isso aconteceu por conta do próprio Malcave e o desejo de que todos os malcavianos voltassem a ter demência. Malcave estava ali no sono profundo, mas aí ele fez tudo acontecer viajando em sua forma astral. Mas tem quem diga que tudo, na verdade, foi obra dos malcavianos antitribo. Os malcavianos do Sabá fizeram um esforço gigantesco para espalhar a insanidade. A infecção enlouquecedora que traria de volta para todos os malcavianos o poder da demência. E também tem quem diga que seja lá qual for a entidade que mantinha a demência sob controle, ela foi eliminada durante a Semana dos Pesadelos, tá? Mas meio que não bate as contas, não. Em alguns lugares vão estar dizendo que as coisas aconteceram na mesma época. Só que os malcavianos, eles voltaram a ter demência em 1997. E a Semana dos Pesadelos aconteceu em 1999. A Semana dos Pesadelos é aquela situação em que o antediluviano Ravnus desperta e causa um certo caos no mundo inteiro. É o primeiro passo aí para a Guerrena, o fim do mundo. E claro, pode ter sido Malcave a partir do momento em que ele possivelmente é destruído e se torna a rede de loucura malcaviana. A rede de loucura malcaviana é tipo uma internet que conecta todos os malcavianos. Dali eles podem estar tirando informações que outro malcaviano conheça. E foi dali que a demência passou a ser transmitida para todos os malcavianos. É claro, tem malcaviano que tem maior acesso e menor acesso a essa rede, mas conforme essa rede foi se desenvolvendo, e conforme dizem aí, essa rede é o próprio antediluviano Malcave, então não importa muito se você está muito conectado ou pouco conectado a ela, você está conectado. E foi daí que a demência passou a ser transmitida para todo o clã novamente. Seja lá qual for a verdade, a situação é a seguinte: se você estiver jogando Vampiro Idade das Trevas, o seu personagem malcaviano, ele possui a demência. Se você estiver jogando a 1ª e a 2ª edição de Vampiro a Máscara, você vai ter um malcaviano com dominação. E a partir da 3ª edição para frente, novamente, o seu personagem malcaviano volta a ter demência. Mas e você? O que você prefere no seu personagem malcaviano? Dominação ou demência?